Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Peça para que o Senhor Jesus Cristo continue se fazendo presente, para que agora, através da palavra dele, ele possa responder você, ele possa trazer tudo aquilo que é necessário para a sua edificação espiritual. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, Rei da Glória, ainda, Senhor, nessa atmosfera de amor, de graça, de misericórdia que nos acolhe, que nos trouxe aqui nesta noite, Pai. Estamos com os nossos corações abertos, porque bem sabemos que o Rei da Glória, Ele está neste lugar e Ele reina sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos acolheu, que nos perdoou, que nos salvou, e que nos tirou das mãos do nosso inimigo, Pai, e nos deu liberdade para poder estar na Tua presença. E não há outra razão de nós estarmos aqui e nos reunirmos, Senhor, nesta noite, se não for para Te adorar, e se não for para ouvir aquele que é manso e humilde de coração, porque só ouvindo o Senhor Jesus Cristo, é que a nossa alma ela encontra paz, ela encontra descanso. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite, se há algum impedimento, alguma barreira, Senhor, que neste momento caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os céus estejam abertos e que a Tua palavra venha fluir, Pai. Porque queremos sair daqui desta noite transbordando, Pai, da Tua presença. Como está escrito na Tua palavra, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E nós declaramos que somos os Teus filhos, filhos do Deus Altíssimo. Estamos em Cristo Jesus, somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Por isso te pedimos, Senhor da Glória, continua conosco nesta noite, Senhor. Se em alguma coisa falamos ou fizemos que poderia ter dado algum direito ao Teu inimigo, nós cremos que já foi invalidado pelo sacrifício e pela obra perfeita que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Como Ele disse, está consumado, Pai. E declaramos, Senhor, pela Tua palavra que somos livres para Te adorar e livres para receber de Ti, Senhor, o pão da vida e a água que sacia a nossa sede. Então santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Quase, hein? Amém, glória a Deus. Que alegria, irmãos, poder estar aqui com vocês e poder desfrutar de algo tão maravilhoso que é a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que mais vale um dia em teus átrios, o salmista Davi ele dizia, mais vale um dia em teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se nós pudéssemos aqui, recebêssemos um cartão de crédito para poder gastar à vontade e poder viajar e poder passear e poder desfrutar de tantas coisas, com certeza não seria tão prazeroso como estar aqui hoje na presença do Senhor. É um grande privilégio para cada um de nós e eu fico muito alegre de ver a igreja do Senhor aqui reunida para receber a palavra do Senhor. Você que está na sua casa também, como é maravilhoso ter, dentro do nosso lar, a palavra do Senhor Jesus. Deus ele fala, irmãos, através da palavra dele. Ele falava lá no Antigo Testamento através de profetas,
através, né, de tantas pessoas, até através de um jumento ele falou, né? Mas hoje ele nos fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então nós temos que estar em todo o tempo atentos à palavra do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa absorver o máximo daquilo que Deus tem para a gente, porque a palavra de Deus é que nos restaura, que nos faz voltar a congregar no amado que é o Senhor Jesus Cristo, que nos faz ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus, amém? E aqui nessa palavra que nós lemos, aqui está escrito: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. É interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando que Deus não chama sábios, ele não está falando que Deus, ele não chama pessoas da nobreza, né? Ele não está falando, né, nobres, que não são muitos sábios, nem muitos poderosos. Não está falando também que ele não chama os poderosos. Deus, ele dá a oportunidade para todos chegarem na presença dele, porque a Bíblia fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então não importa qual é a condição que a gente esteja, ou que a gente está hoje, né? Talvez escravizado por um pecado, por alguma condição, por alguma situação, ou talvez preso em algum problema. Não importa qual seja a nossa situação hoje, nem tampouco a nossa conduta. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como já se fossem. Então todos nós que aqui estamos, nós somos chamados pelo que nós ainda vamos ser, né? Não é a nossa obra, o fato da gente pregar, o fato da gente estar na igreja adorando, o fato da gente fazer alguma caridade, não. Mas é a graça, é a misericórdia e é o amor do Senhor que nos trouxe e nos faz permanecer todos os dias na presença dEle. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque se nós não tivéssemos a obra de Jesus Cristo, todas as nossas obras, elas não seriam nada perto da cobrança que nós tínhamos sobre a nossa vida. Então foi necessário Deus pagar o mais alto preço para nos ter na presença dEle. E uma vez que nós estamos na presença dEle, então Ele nos santifica a cada dia, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Não quer dizer que você não vai pecar, porque nós estamos ainda em um corpo corruptível. Quando o Senhor Jesus Cristo buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz que está preparado para nós um novo corpo, que é o corpo incorruptível. E a partir daí você nunca mais vai pecar e nem pensar em nada que possa te conduzir, te inspirar ou te influenciar para pecar ou fazer qualquer coisa do tipo. Então não se preocupe se hoje você ainda está dependente de algo, se você ainda está fazendo coisas que muitas vezes você se cobra. Deus, ele não está te cobrando e nem vai te cobrar de nada. Ele te chama das trevas para a preciosa luz. E quanto mais próximo você estiver da luz, mais iluminado você fica. Quanto mais próximo você está da luz, mais a luz ela resplandece sobre a sua vida. Olha que interessante isso. Deus, ele te chama para a luz, das trevas para a luz. Não é você que vai, a partir de amanhã, agora eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais beber, eu não vou mais sair com aquelas pessoas, eu não vou mais usar droga, agora eu sou uma nova pessoa, eu não faço mais nada disso. Não é assim que funciona, porque a Bíblia diz que o homem que peca, ele é escravo do pecado. Então ele precisa de ser liberto. Nós precisamos de ser liberto de muitas coisas que ainda entristecem a Deus. E como que nós vamos fazer para ser libertos? É determinando que a partir de amanhã eu não faço mais nada? Não. Isso é um grande erro que muitas vezes a gente comete. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deus não te chama para você se libertar. Nós não temos força para isso. Deus escolhe os fracos.
para confundir os fortes, é o que nós acabamos de ler aqui. Então Deus te chama e quer que você permaneça na presença dEle. Você vir um dia na igreja, outro dia, né, é uma coisa. Mas quando vier a cobrança por parte do inimigo, porque o inimigo ele é mentiroso. Ele faz você ficar pensando no seu erro, e muitas vezes faz você pensar, eu não vou mais para a igreja porque eu não mudo, porque sabe, eu tenho que tomar, as pessoas muitas vezes vêm falar para você, mas você se esconde atrás da Bíblia, você vai para a igreja para quê? Você não muda, você continua o mesmo, olha aí, você não procura emprego, você está desempregado e não sei o quê, e muitas vezes a pessoa, ela te condena e te condena e te condena, e é o inimigo tentando usar do poder dele, que é a mentira, porque a única coisa que o inimigo tem para tentar fazer com que a gente tenha medo e fazer com que a gente saia da presença do Senhor é a mentira. Porque ele não tem mais nenhum direito de te cobrar de nada. Jesus Cristo, ele consumou na cruz do Calvário a obra perfeita, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não importa qual seja o tamanho do seu erro, a obra que Jesus Cristo fez é suficiente para que o inimigo não possa tocar em você. Mas o inimigo então ele tenta te enganar, ele tenta o quê? Fazer você absorver a palavra dele, que muitas vezes é dentro da sua casa, dentro do seu lar, ou dentro ali de um ciclo de pessoas que você convive, né? No meio de pessoas, né? Então o inimigo ele vai usando pessoas para tentar te condenar, para tentar te desmotivar, a ponto que você desista de vir para a igreja ouvir a palavra do Senhor, quando na verdade tudo que Deus ele quer, é que você sente exatamente aí onde você está, para que você tão somente escute a palavra dEle, e é a palavra dEle que vai fazer toda a obra na sua vida. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Não depende da sua fidelidade, depende da fidelidade dEle. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis para com o Senhor, todavia Ele permanece fiel. Então uma coisa que não vai te faltar é a misericórdia, a graça e a fidelidade de Deus. Deus te chamou das trevas, Deus não espera que você saia das trevas. É Ele quem te tira pela luz. Quanto mais próximo você ficar do Senhor Jesus Cristo, mais Ele vai te transformar. Tão somente ouvindo a palavra de Deus, aquele sentimento que te conduz a fazer determinadas coisas, e aqueles pensamentos, vai ter uma hora que eles vão cessar, você não vai mais ouvir, não vai mais ter aquele pensamento, nem aquele desejo. É como, por exemplo, você que lá atrás, se apaixonou por uma pessoa, e sofreu por causa daquela pessoa, e pensou que você nunca mais ia viver sem aquela pessoa. Aí passa um tempo, né? E daqui a pouco você já não sente mais nada por aquela pessoa, e você se pergunta, nossa, como é que eu fiquei tanto tempo ali, né? Como que eu vivi tanto, fui tão escravizado, fiquei vivendo em função daquela pessoa, que só me fazia mal, e não conseguia ali, né, sair dela, e ficava ali perseguindo e querendo voltar ao relacionamento com aquela pessoa que só me fez mal, e agora que você não sente mais nada por ela, só de pensar naquilo, nossa, você já dá aversão até, você não quer mais saber daquele relacionamento. Assim é a nossa vida quando nós estamos nos relacionando com as coisas do mundo e as coisas que o inimigo coloca na nossa vida, seja o que for, amém? Então Deus ele não chama, né? Ele não faz acepção de pessoas, Ele chama ricos, chama pessoas desprovido de riquezas materiais, Ele chama todo tipo de pessoa. Por quê? Porque Deus, Ele permite que o sol seja sobre todos, sobre justos e sobre injustos, pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal. O mesmo sol que você está vendo hoje, é o sol que vai estar sobre outra pessoa, né? Seja ela boa ou seja ela mal. E é interessante, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o sol. Ele é o sol da justiça. Então a sua justiça está exposta para que todos possam usufruir. Eu sendo mal, eu tenho acesso ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho acesso
a palavra do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que eu tenho acesso ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho acesso a tudo que há no reino de Deus: paz, alegria, né? A justiça dele, e eu posso voltar a ser quem ele me fez para eu ser. Porque a Bíblia diz que tudo quanto Deus faz é perfeito. Mas como que tudo que Deus faz é perfeito? Deus não foi Deus que fez lá o Lúcifer, o diabo? Foi, e Deus fez ele perfeito. A Bíblia fala: tu eras perfeito em todos os seus caminhos, mas tu não se firmaste na verdade. Uma vez que nós saímos da palavra de Deus, uma vez que nós desprezamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós passamos a viver do nosso próprio entendimento, da nossa própria sabedoria, daquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Nós passamos então o quê? A viver a mentira. E consequentemente nós vamos nos tornando pessoas cada vez piores. Por quê? Porque nós não ouvimos mais a palavra de Deus, não estamos mais sendo santificados. Então por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, que nos santifica e nos faz permanecer na verdade. O problema do inimigo de Deus foi esse: não permanecer na verdade. E é engraçado porque muitas vezes, se Deus fez, a gente se pergunta: mas Deus, por que o Senhor permitiu então que Lúcifer vivesse? Se tu é onisciente, onipresente, o Senhor já está lá na frente, e o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer, por que o Senhor foi permitir então que Lúcifer nascesse, o diabo nascesse, né, para fazer tudo aquilo? Essa é a maior prova, irmãos, do livre-arbítrio, de que Deus, tudo que Ele faz, Ele dá liberdade. Ele não é um Deus que quer tudo do jeito dele, que você vai ter que me adorar, você vai ter que me louvar, você vai ter que fazer isso e tudo vai ser do meu jeito. Não, quando Deus ele fez, né, a criação, Ele deixou o quê? Ele deu livre-arbítrio para quem quiser. Quem quiser ouvir a palavra de Deus, ouva. Quem quiser, escuta. Quem não quiser, pode ir embora. Não tem problema nenhum. E o que aconteceu foi justamente isso. Essa é a maior prova, porque o inimigo de Deus, ele saiu da presença de Deus. Ele quis criar um reino para ele mesmo. Ele quis viver num lugar onde ele pudesse fazer tudo do jeito dele. E Deus permitiu. E hoje o mundo está aí. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. Morto espiritualmente para Deus, não se relaciona com Deus, então vive aquela rotina todos os dias, acorda, vai trabalhar, ganha dinheiro, gasta dinheiro, e vai, faz, e fica naquele ciclo, naquela vida, e ela nunca se sente satisfeita, por mais que ela ganhe muito dinheiro, por mais que ela tenha muitas distrações, ela nunca vai se sentir satisfeita, porque é impossível que uma pessoa ela se sinta satisfeita, a criatura se satisfaça longe do seu Criador. Então por isso que muitas vezes a gente está vivendo aí uma vida, não falta dinheiro, né, não falta amizade, vínculo social, distrações, várias coisas, e tantas pessoas aí em depressão, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas com medo e não sabe por quê. Vai no hospital, vai no médico lá, procura o médico e não sabe nem explicar o que está sentindo direito. Eu sinto medo, eu me sinto preocupado, eu não sei, mas o que está acontecendo na sua vida? Que trauma que você passou? Não tem trauma. Eu ganho bem, eu tenho uma família boa, eu passeio, mas o meu coração está angustiado. O que é isso, irmãos? Isso é a falta de relacionamento com o Criador. A sua alma não está satisfeita lá no mundo. Precisamos da presença do Senhor. Precisamos desse sol, da justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E a sua alma só vai encontrar plenitude da satisfação quando você estiver na presença do Senhor Jesus Cristo, e a verdade comandar o seu coração, governar o seu coração, reinar no seu coração. Então Deus ele permite, Ele chama todos para a luz, Ele permite que todos venham até a luz. O sol está aí, o Senhor Jesus está disponível. Até aquele homem que foi condenado justamente porque ele era um cara que fazia, acho que coisas muito ruins, porque existia na época várias penas de morte, várias sentenças, mas o cara quando fazia determinadas coisas, ele era considerado um maldito e morria, recebia aquela pena de morte na cruz.
Hoje existe em alguns lugares a cadeira elétrica, existe aquela injeção letal, existe várias coisas para matar o cara que o cara faz muita coisa errada, né? Campo de fuzilamento, né? Tem aquela guilhotina, mas na época a cruz era usada para isso. Era a morte dos malditos. O cara, quando ele fazia muita coisa errada, ele era condenado como maldito. E ao lado do Senhor Jesus Cristo, teve um homem que foi condenado àquela morte de cruz. Por quê? Porque ele realmente fez coisas muito ruins. Mas olha que interessante, quem estava do lado dele? O sol da justiça, o próprio Senhor Jesus estava ao lado dele. Ele poderia desprezar como aquele outro homem fez, né? Questionar, se tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí e salva a ti mesmo? Você é filho de Deus, você não pode nem se salvar, olha o que esse povo está fazendo aí com você. Mas aquele outro homem, que também estava na mesma condenação, que também tinha errado como o outro, aquele homem, ele certamente tinha ouvido a palavra do Senhor, e ele creu, porque se ele não tivesse crido, ele não ia falar o que ele disse. Ele olhou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, primeiro ele olhou para aquele cara e falou: nossa, você não teme não? Você não tem medo do que você está falando? A gente está aqui porque a gente fez coisa errada, a gente merece estar aqui, mas este homem nada fez. E aí ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Aquele homem, ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele cria que Jesus ia ressuscitar, e ele cria que haveria uma eternidade no paraíso. E o que ele fez? Ele tão somente pediu para que o Senhor lembrasse dele. Jesus poderia olhar para ele e falar: ó, cara, beleza, então primeiro dá um jeito de descer dessa cruz, vai pedir perdão, vai corrigir o que você fez, vai sofrer um pouquinho mais, e vai buscar a minha palavra e ouvir a minha palavra, e aí sim, né, quem sabe eu posso lembrar de você no paraíso. Jesus não disse isso. Jesus olhou para ele e falou: ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que estava sendo sentenciado e condenado à morte física, e estava reservado para ele a morte eterna, porque eternamente aquele homem não poderia ter relacionamento mais com Deus, e a eternidade dele ia ser nas trevas, na depressão, no medo, na vergonha, na angústia. Mas ele o que? Ele aproveitou aquela oportunidade. Jesus Cristo era a oportunidade da vida deles. Jesus Cristo é a nossa oportunidade, a nossa única saída. Não existe maneira nenhuma de nós nos conectarmos com Deus e viver a plenitude do que Deus nos fez para ser. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que o Filho quiser revelar. E quem é o Filho? O Filho é a palavra, o Filho é a preciosa luz que te chama, que te traz para sentar aí, que está te enchendo da graça, da misericórdia, da palavra dEle, que quer te encher, que está te enchendo da plenitude do Espírito Santo, para você ter liberdade de viver e ser exatamente aquilo que Deus te preparou para ser. É para isso que você está aqui. Então Deus, Ele te dá a palavra, Ele te dá a semente. A palavra, ela é a semente. Todos têm acesso à semente. Só que Ele não te obriga a semear a palavra dEle. Ele não te obriga a ir lá fora e agir conforme a palavra dEle. Então, a semeadura, ela é livre. Você pode semear o que você quiser. As pessoas, elas podem semear, elas têm acesso à semente, à palavra e à luz. Mas ela pode semear o que ela quiser lá fora. A semeadura é livre. Deus não te obriga a semear nada. Mas uma coisa é importante a gente saber. Embora a semeadura seja livre, a colheita, ela é obrigatória. Então muitas vezes nós temos a palavra de Deus, mas não aplicamos. Deus não vai deixar de te amar. Deus não vai deixar de ter misericórdia da sua vida. Ele vai continuar te trazendo para ouvir a palavra. Mas muitas das vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu sofro tanto? Por que a minha vida não muda?
né? Eu já fui para a igreja, eu já orei, eu já pedi, e a minha vida muitas vezes permanece do mesmo jeito. Eu quero uma mudança, Senhor. Eu quero viver o que a Tua palavra diz que eu vou viver. Então, para isso, uma coisa é necessária: você semear a semente que Deus tem te dado. Quando Deus ele te dá uma palavra, isso tem que gerar uma mudança na sua atitude, no seu comportamento, na direção que você está vivendo. Porque se você permanecer do mesmo jeito, na mesma direção, no mesmo comportamento, a sua vida vai permanecer do mesmo jeito. Aqueles homens que estavam no deserto, eles ficaram dando voltas e mais voltas e mais voltas. E Deus dava a palavra: vai por aqui, faz desse jeito. Aí eles olhavam e permanecia do mesmo jeito. Eles não faziam aquilo que a palavra de Deus estava falando para eles fazerem. Na hora da tribulação, na hora do problema, na hora de exercer a fé deles, e falar: não, vamos por aqui que lá vai ter água, lá a gente vai encontrar a terra que emana leite e mel, porque Deus falou. Não, eles desobedeciam e faziam uma outra coisa. Então, se eles não mudaram a atitude, o comportamento, a direção, eles permaneceram na mesma direção. E como é que eles querem que a vida deles mude, se eles continuam na mesma direção? Então, por isso que é importante, meus irmãos, a gente ouvir a palavra de Deus, estar atento, porque quando Deus ele fala com você, ele já está te falando. Às vezes a gente chega na igreja: mas Deus não falou comigo, eu estou passando por um problema assim, 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 queria que Deus falava diretamente comigo sobre isso, e me desse ali uma direção, mas Deus não me dá. O que está acontecendo com você agora, Deus já resolveu. Deus já resolveu os seus problemas, Deus já resolveu sua dívida, Deus já resolveu o que for que você esteja com problema. Não se preocupe, Deus ele já resolveu. Só que Deus ele é onipresente, ele já está lá na frente, e ele já está vendo o que o inimigo está preparando para te tirar da direção dele. Porque se você está aqui, você está na direção de Deus, só que o inimigo ele quer te tirar da direção de Deus. E uma vez que Deus está vendo, Deus ele vai te entregar aquilo que você vai precisar, para você não dar ouvidos ao inimigo. Adão provavelmente estava lá todo feliz, colocou o nome lá nos bichinhos, não sei o quê, e Jesus visitava ele, e provavelmente ele já estava olhando no relógio. Não sei se tinha relógio, acho que não tem nem, na verdade não tem tempo na eternidade, mas provavelmente ele estava esperando Deus, porque havia ali sempre um momento da visitação. E o que aconteceu? Adão provavelmente esperando Deus chegar para trocar uma ideia com Deus, para falar umas coisas com ele, né? Como era, né? Já acontecia dessa maneira na visitação. Só que Deus ele chega e ele não deixa nem Adão falar, ele já dá um alerta para Adão. Ele fala: olha, Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas do fruto daquela árvore não comereis, porque certamente, se comer, certamente morrereis. Adão pode falar: não é disso que eu estou falando, não, eu quero falar de outra coisa com você, Deus, não é isso não. O Pai, Ele ama. Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, e Ele sabe o que o inimigo está preparando para a gente. Ele sabe o que o inimigo quer fazer para tirar a gente da direção dele. Então o Pai ele vem te dar uma palavra que você não entende. Talvez Adão não tinha entendido, mas por que Deus está falando isso? Porque Deus ele já viu lá na frente. E o que aconteceu com Adão? Exatamente do jeito que Deus falou aconteceu, só que ele não se firmou na palavra que Deus tinha dado, e se contaminou, porque ouviu a Eva. O que eu quero dizer com isso? O que você vai ouvir aqui, agora que você está ouvindo, e o que você vai ouvir nos próximos dias, talvez você venha com um problema aqui para a igreja, muito preocupado, muito preocupada, com uma situação que você quer resolver. E talvez você diga: mas Deus, olha o meu problema, e o Senhor parece que não está falando comigo, parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não está vendo que o meu caso aqui é grave. Não é que Deus não se importa, é que você talvez não conheça o poder dele na plenitude. Deus, ele já resolveu todos os seus problemas atuais, já está tudo na mão de Deus. Você já não deixou no altar do Senhor? Você já não entregou o fardo, a preocupação, o problema? Você não crê que Jesus tem poder e vai resolver essa situação? Então fique em paz, leva o fardo leve,
problema é que muitas vezes a gente deixa o fardo na mão do Senhor, põe o pedido de oração, faz tudo, aí depois o que a gente faz? Na hora de ir embora, a gente não leva o fardo leve, a gente sai de mãos vazias, muitas vezes, não porque Deus não fala, mas porque a gente acha que não é com a gente. E aí quando o inimigo vai lá fora e vê que o fardo nosso está vazio, ele vai lá e te coloca outro fardo. Aí vem outras preocupações, outros problemas, ou até os problemas atuais volta a te preocupar. Então o que nós temos que fazer? Deixar tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. E semear aquilo que a palavra de Deus diz. Então aconteceu alguma coisa lá fora, o Espírito Santo ele vai te lembrar. Porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade, caminho e justiça. Então você vai estar passando um problema, uma situação em que o inimigo vai querer te tirar da direção de Deus. Ora, por que o inimigo quer me tirar da direção de Deus? Porque Deus ele já preparou todas as bênçãos da sua vida. A gente jamais vai conseguir, pedir algo para Deus que seja melhor do que o que Ele preparou para nós. Porque às vezes a gente pede uma coisa e daqui a pouco o Senhor nos surpreende. Porque Ele faz infinitamente mais do que a gente pede para Ele. Às vezes você pede uma coisa para Deus, até assim simples, mas para você faz todo sentido. E quando você vê, nossa, Deus te deu muito mais. Por quê? Porque é o que Deus já tinha preparado para você. Então no caminho Deus já preparou todas as bênçãos para você, não vai depender do seu esforço, não vai depender do seu estudo, não vai depender do seu entendimento, nada disso. Deus permite você estudar, é uma bênção, estuda, faz tudo quanto Deus colocar na sua mão, mas não coloque a confiança no que Deus está colocando na sua mão, coloque a confiança no Deus que está colocando as coisas nas tuas mãos. Deus te deu uma faculdade, vai lá e faça, glória a Deus. Mas não pensa que o fato de você estar estudando é que vai abrir as portas para você. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Quantas pessoas eu conheço que entraram em portas, que assumiram cargos, que não tinha sequer escolaridade para aquilo. Enquanto pessoas que estavam nessa mesma empresa, que tinha vocação, que tinha currículo, que tinha diploma, não exerceram aquela função, mas o patrão foi lá e chamou aquele que não tinha nem faculdade daquilo. Está entendendo por quê? Porque é Deus quem faz. Então muitas vezes o inimigo quer que você se preocupe com os recursos naturais aí do mundo. Ah, mas eu não tenho capacidade, mas eu não estou pronto, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, e Deus já tinha te mostrado a bênção. É porque muitas vezes a gente não toma posse, a gente acha que é muito para a gente, mas lembre-se de uma coisa, Deus vai te dar abundantemente mais do que você pode pedir, e até mesmo do que você espera. Deus ele faz muito mais. Então Deus tem esse caminho de bênção, e você está andando nele. Quando você está nesse caminho, as coisas começam a acontecer, e vem bênção de um lado, vem bênção de outro, vem bênção daqui, vem bênção para aqui, mas tem o tentador é aquele que quer te tirar do caminho, porque ele não suporta. Se tem uma coisa que o inimigo de Deus não suporta, é ver Deus te abençoar, porque o inimigo de Deus tem raiva, muita raiva de nós. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós somos escolhidos por Deus desde antes de estar no ventre da nossa mãe. Deus já nos escolheu. E quando você nasceu, o inimigo foi lá e ele não pôde tocar em você, e percebeu que você era um escolhido de Deus. Da mesma maneira que o inimigo de Deus pôde semear no céu uma palavra, você foi gerado aqui nessa terra para trazer uma palavra. O inimigo de Deus gerou uma palavra de destruição no céu, e você vai ser usado por Deus para manifestar uma palavra de restituição, de restauração. As pessoas estão aí destruídas, preocupadas com tantas coisas, e Deus vai usar a sua vida para transbordar na vida de outras pessoas. O problema é que muitas vezes nós somos egoístas. Eu particularmente sempre me vi muito egoísta, preocupado com a minha vida, querendo que, oh Deus, mas eu quero isso, eu quero aquilo, e eu só estava pensando em mim, sempre em mim, e eu não percebi que eu estava fora de sintonia com o Senhor. Eu estava operando numa outra frequência, não na frequência de filho,
Porque quando você opera na frequência de filho, olha que interessante. A palavra de Deus diz que o filho ele veio para quê? Ele veio para servir. O filho de Deus veio para servir, não veio para ser servido. E muitas vezes nós queremos só vem a nós, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter uma... Não tem problema nenhum, Deus dá, Deus abençoa. Mas o que a gente não pode é deixar de lado a nossa essência, quem nós realmente somos aqui nessa vida. A gente vai ter uma eternidade, desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Você vai ouvir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que eu vos preparei antes da fundação do mundo. Jesus já preparou coisas maravilhosas para a eternidade, um corpo glorioso como o dele, já preparou todas as coisas para nós. Mas por que Deus ainda não nos levou para o paraíso? Deus não podia vir, Jesus não podia vir aqui buscar a sua igreja agora? Para a gente ir para o paraíso, e lá não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, porque já as primeiras coisas se passaram, e tudo vai se fazer novo, a nova Jerusalém vai descer do céu. Que coisa maravilhosa que nos espera para a eternidade. Mas a pergunta é, por que nós estamos aqui? Será que tem a ver conosco, com nós mesmos? Senhor, minha vida está aqui porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso de tantas coisas, como se Deus não soubesse, né? Um certo momento ali, os discípulos estavam reunidos com o Senhor Jesus Cristo, e Jesus ele conhecia os pensamentos do coração, e ali Jesus acho que observou ali no coração muita preocupação, né? Aqueles discípulos ainda estavam frescos, pescadores ali. Jesus Cristo falou para eles, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homem. Jesus chamou eles para a obra, e ali eles já chegaram ali no momento com o Senhor Jesus, e ali estava se perguntando, puxa, mas agora eu vou seguir Jesus, e o que eu vou comer? Como é que vai ser minha vida? O que eu vou vestir? E aquele problema, como é que vai resolver? Quem que vai fazer isso? Quem vai cuidar daquilo? Várias coisas eles estavam pensando, e Jesus Cristo falou uma coisa para eles: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o que vocês vão comer, se vocês vão ter roupa, se vocês vão se vestir. Não se preocupeis com as coisas desse mundo. Observe os passarinhos, eles não semeiam, nem fiam, como que é? Eles não semeiam nem fiam, mas o Senhor Jesus Cristo dá a eles o alimento todos os dias. Olhai para os lírios do campo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, sendo ele o homem mais poderoso e mais rico que já houve nesse mundo, ninguém teve tanto patrimônio líquido acumulado igual Salomão. Nem esse Jeff Bezos que está hoje aí não chega nem perto. Eu calculo, né, isso aqui eu falo de mim mesmo, que o patrimônio dele era acima de 3 trilhões de dólares, se fosse ver no dia de hoje. Tem um homem aí, o Jeff Bezos hoje, que é o homem considerado mais rico do mundo, acho que o patrimônio dele não chegou nem a 1 trilhão, e provavelmente com a idade que ele tem não vai passar muito disso. Mas este homem Salomão, que teve toda a sua glória de riquezas, ele não foi capaz de ter uma aparência como de um lírio de um campo, porque o lírio de um campo, ele se produz de forma totalmente natural, é totalmente dependente de Deus. Mas Salomão, ele tinha liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, e muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor que vai trazer uma certa liberdade para nós, que muitas vezes vai nos tirar do foco, muitas vezes vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós, e a gente vai se distrair com certas coisas, e deixar o caminho, deixar o propósito. E aí o Senhor Jesus Cristo fala, olha, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio de um campo. Se Deus faz todas essas coisas, cuida dos passarinhos, quanto mais de vós,
Será que vós não tem um valor maior do que um passarinho, do que um lírio de um campo? Então não se preocupe com o dia de amanhã. Não tenham medo, não temas com o dia de amanhã. Às vezes hoje, talvez o cenário na sua vida hoje seja um cenário de perda. Eu perdi um emprego, ou na pandemia eu perdi um ente querido, ou talvez eu tenha perdido uma amizade que era muito importante para mim, isso está me machucando. São tantas as coisas que a gente perde aqui nesse mundo, e se o nosso coração estiver nessas coisas, e se nós vivermos em função dessas coisas, nós vamos sofrer muito, a gente vai se entristecer com muitas coisas, vai padecer muito. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para viver num propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O maior propósito, irmão, é a gente servir. Você nunca vai se sentir tão satisfeito e se sentir uma pessoa tão produtiva, porque olha só que interessante, tem tantas pessoas que têm dinheiro, herança, tantas coisas, mas elas ficam em depressão e elas às vezes buscam até cometer suicídio, sabe por quê? Porque elas são pessoas que se sentem improdutivas, elas têm tudo, então elas não produzem na vida do próximo, elas gastam, elas fazem tantas coisas, e elas percebem que nada preenche elas. E o interessante é que quando nós entendemos o propósito de Deus, e que nós estamos aqui para servir, e nós entramos nessa frequência de filho, falamos: Pai, eis-me aqui, Senhor, Tu conheces os meus problemas, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece a tua humilhação. Tem uma história de um homem na Bíblia, que ele era publicano, e o publicano ele era uma pessoa detestada, porque ele era um cobrador de impostos. As pessoas que exerciam essa função, na época, geralmente eram pessoas desprezadas, pessoas que ninguém queria contato, ninguém queria conectar com essas pessoas, eram pessoas que eram mal vistas. E de repente, um homem chamado Zaqueu, que exercia essa função, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, não sei se ele era anão, não sei se ele tinha 1,5 m para mais, não sei. Mas quando eu olho de forma espiritual, quantos de nós muitas vezes nos sentimos pequenos diante da sociedade? Quantas vezes o inimigo nos convence que a gente não é nada, que a gente não tem nada? Olha aí a sua vida, olha quanto problema você tem, você vai na igreja, aquele ali não vai, e olha o que aquele ali tem, e você não tem. Será que vale a pena mesmo ir na igreja? E às vezes a gente fica olhando para a vida das outras pessoas, mas tem uma coisa, irmãos, muitas vezes a gente olha o palco das pessoas, muitas vezes a gente olha a abundância que ela tem, aquilo que ela mostra, mas a gente não conhece os bastidores, porque é nos bastidores que as coisas acontecem, é nos bastidores que aquele homem multimilionário está se remoendo, se contorcendo, se destruindo por dentro, mas aparentemente, diante da sociedade, ele é um homem que tem status, que tem tantas coisas, e ele mostra isso para as pessoas, mas no quarto dele, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, só ele sabe o quanto ele sofre, por ele sentir angústias, e tantas coisas, por se sentir um nada, que tem todas aquelas coisas, mas não se sente nada, se sente inútil. E essa pessoa muitas vezes vai lá e tira a própria vida. Está tanta gente buscando fama e tanta gente famosa se matando. Tantas pessoas buscando tantas coisas. E sabe para que nós fomos chamados? Para servir essas pessoas. Para que através da nossa vida eles possam enxergar: olha, aquele cara ele não tem um carro importado. Aquele cara ele não tem uma casa como eu tenho. Mas olha que estranho, eu não tenho a felicidade, eu não me alegro como aquela pessoa se alegra. E a pessoa começa a ver você como um espetáculo para ela. Ela começa a analisar a sua vida, ela começa a ver quanto você é feliz, e ela vê que você tem algo diferente, porque a presença do Senhor está sobre a sua vida. E quando a presença de Deus está sobre você, aonde você pisa, a glória de Deus se manifesta. E quando essa glória se manifesta, aquelas pessoas que estão em trevas, elas vão correndo para perto de você.
Zaqueu estava ali passando, então ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali naquele lugar. E o que ele faz? Ele poderia dar um monte de desculpas. Mas olha o tanto de gente que está lá. Olha aquela multidão seguindo ele. Ele nunca vai olhar para mim. Ainda mais eu que sou humilhado, desprezado pela sociedade. Sou uma pessoa que, se eu chegar perto de alguém, vão até me empurrar. Vai para lá, o que você está fazendo aqui? Alguém pequeno. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa humilhação. Deus, Ele abate o exaltado, mas o mesmo Deus é o que exalta o abatido. Talvez hoje você esteja abatido diante da situação que você está vivendo, diante das coisas que têm acontecido na sua família, na sua casa, no seu emprego. Talvez você esteja igual Zaqueu, esperando uma oportunidade, esperando que Deus olhe para você e venha até você, mas Ele já está aqui. Ele já está aqui e Ele já colocou a mão em tudo aquilo que é um problema na sua vida. Você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa acreditar nisso. Como aquele homem que estava ao lado dele. Aquele homem deixou de morrer? Não. O problema ali continuou. Mas olha que interessante. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. E quando nós cremos de fato na palavra de Jesus e a palavra entra no nosso coração, é suficiente para que todos os medos vá embora, para que toda angústia cesse, para que toda depressão acabe. Basta uma só palavra do Senhor Jesus e tudo muda na nossa vida. E quando aquele Zaqueu subiu naquela árvore, ele estava lá, olhando ali o Senhor Jesus, talvez pensando, então Jesus começa a andar, e ele vai passando no meio de todo mundo, e todo mundo querendo falar com ele, todo mundo querendo uma oportunidade, todo mundo querendo, tantas coisas. Mas Jesus vai de encontro àquela pessoa, aquele homem desprezado. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Aquele homem que então era humilhado, agora todos veem o desejo dele se realizando naquele homem. Mas eu queria que Jesus olhasse para mim, eu queria que Jesus falasse comigo, eu queria ter essa oportunidade. Mas quem está tendo? Aquele homem desprezado, aquele homem que está sendo humilhado, porque Deus conhece o sofrimento de cada um. No mais íntimo, Deus conhece a sua história, o que você tem passado. E Deus fala mais do que isso. Deus, Ele mostra que tem intimidade com aquela pessoa. Imagina aquelas pessoas vendo: nossa, ele não deve saber que esse cara é um cobrador de impostos. Mas Ele não só chama Zaqueu para descer, como fala: olha, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu vou dormir lá na sua casa. Imagina aquelas pessoas: nossa, Jesus é íntimo desse cara aí. E provavelmente o olhar daquelas pessoas mudam para Zaqueu, porque ele está conectado com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus. E a conexão hoje que Jesus Cristo Ele tem com você aqui, vai fazer as pessoas quererem ouvir você, querer estar perto de você, querer saber da tua história. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, coisas grandes que você nem imagina vai começar a acontecer na sua vida. Você que está aqui, você que está na sua casa, coisas maravilhosas. Chegou um momento em que Deus Ele vai derramar sobre todos uma plenitude de bênçãos. Mas saiba de uma coisa: existe um propósito. Se o propósito fosse só nos abençoar para a gente ter, era mais fácil Ele levar a gente logo para a glória, que não tem nada que Ele possa nos dar aqui que seja melhor do que lá. Mas Deus te deixou nessa terra e vai te abençoar, para que pessoas sejam atraídos pelo que Deus está fazendo na sua vida. E você precisa estar sintonizado, você precisa estar nessa frequência. Eu preciso servir as pessoas. As pessoas vão buscar algo em você, achando que é o que elas precisam, mas não é. Porque o que elas precisam é o que Deus vai entregar através da sua vida, que é o amor de Jesus Cristo. O amor do Senhor Jesus Cristo é o que cura todos. A graça do Senhor Jesus Cristo,
a palavra de vida eterna, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai tornar a congregar nele todas as coisas. E é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós estamos aqui, para servir. Quanto mais você servir as pessoas, mais produtivo você se sente, mais talentos você está entregando e mais Deus vai te dar. Mais Deus vai te dar. Essas pessoas, elas vão ser alcançadas. E muito breve toda a igreja vai estar reunida, cada tijolinho no seu lugar. A igreja não é 4 paredes, irmãos. A igreja lá atrás, desde a época de Paulo, quando começou ali a primeira igreja, a igreja ela não tinha 4 paredes, ela tinha 2 pernas. A diferença agora é que a igreja ela ganhou fibra ótica. Nós temos acesso à internet. Nós temos acesso a milhões de pessoas. E qual é a mensagem que a gente tem levado? Às vezes a gente pede dons para o Senhor. Senhor, eu quero ter dom disso, dom daquilo, me dá dom espiritual. Mas muitas vezes eu me vi pedindo as coisas para Deus, dons espirituais, e falei, Senhor, é para a tua igreja, Senhor. E aí me vem um pensamento, mas espera aí, o que eu tenho feito na vida de outras pessoas com aquilo que Deus já me deu? Eu já tenho acesso à palavra, eu já tenho tantas coisas que Deus já me deu e eu não estou transbordando na vida dos outros? Quem dirá se Deus me dá mais? Será que não vai ser desperdício? Porque se o que eu já tenho eu não estou servindo, vai adiantar Deus dar alguma coisa? Então o que você tem hoje nas suas mãos? Como é que você pode servir as pessoas? O dom mais precioso nós temos, irmãos, o dom mais precioso é o amor. E muitas vezes nós limitamos, nós deixamos de amar, muitas vezes por medo. Tudo que o inimigo quer, irmãos, desde que ele soube que você saiu lá do ventre da sua mãe e que você não pôde tocar nele, desde que você esteve lá, eu fico imaginando ele juntando um monte de demônio lá, ó, esse ali, ó, nasceu mais um que vem aqui para nos perturbar, nasceu mais um que veio para tocar o terror, terror no bom sentido, né? Tocar pressão em nós aqui, mais um que vai perturbar a gente. E o que a gente vai fazer? Vamos concentrar nele, enquanto ele é ainda jovem, enquanto ele é ainda moço, enquanto ele é criança, vamos fazer ele se frustrar bastante. Vamos usar os pais, vamos usar na escola, vamos usar o máximo de pessoas para fazer ele se sentir uma pessoa frustrada. Vamos criar vários traumas nele. Talvez hoje você fale assim, Senhor, eu não queria ser assim. Você não é. Senhor, olha como eu sou, olha as coisas que eu faço. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser uma pessoa tão introvertida, eu não queria... E você começa a apresentar várias coisas para Deus. Talvez hoje você apresentou um problema pessoal seu para Deus e disse, Senhor, eu não queria ser assim. E o Senhor te fala hoje, você não é assim. Você é perfeito porque eu te fiz perfeito. Mas durante a sua vida, o inimigo da sua alma, quando ele viu você nascendo, ele criou um plano para te amedrontar, para te colocar medo, para te traumatizar, para você ficar encolhido. Porque quando uma pessoa tem medo, a primeira coisa que ela faz, ela se encolhe, né? E ela vai se encolhendo, quando você percebe, ela está na posição fetal. E é tudo que o inimigo quer, que você não tenha saído do ventre da sua mãe. Então ele quer te colocar numa posição fetal, com medo, olhando para você mesmo, se julgando, muitas vezes. Eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei isso. Mas da mesma forma que o inimigo, ele traçou um plano para pegar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus e tentar fazer com que você se retraísse, o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma obra perfeita para te transformar, para trazer você novamente à vida e para trazer aquilo que você é na essência. Uma coisa é o inimigo te colocando medo todos os dias, mostrando os seus problemas. Outra coisa é você na sua plena identidade em Cristo Jesus, sabendo quem você é nele. E aí a coisa vai ser diferente.
E aí, ao invés do inimigo colocar pressão em você, aonde você chegar, os diabos e os demônios vão se manifestar. Olha lá quem está chegando. O que vai ser da gente agora? Olha lá quem está vindo lá. A Bíblia fala a respeito de um homem endemoniado de Gadareno. O cara tinha uma legião de demônios. O cara, ele ia preso, colocavam ele na cadeia. E aí sabe o que acontecia? Ele destruía tudo, ninguém segurava ele. O cara era possesso de demônio. E mais, ele vivia peladão na rua. Não tinha polícia que não pegava ele. Andava pelado pela rua, dormia em cemitério. O cara estava totalmente endemoniado. Mas quando o Senhor Jesus chegou na sua plena identidade, o Filho de Deus, tudo mudou na vida daquele cara. E os diabos olham e falam: Jesus, por que você veio agora nos perturbar antes da hora? Por que você veio agora, Jesus? Os demônios com medo. Os demônios ali, totalmente desconcentrados naquilo que eles queriam fazer, desconcertados, e querendo um lugar para poder fugir, porque Deus não ia permitir, Jesus não ia permitir mais que aquele homem fosse daquele jeito. E Jesus vai lá e liberta aquele homem. Assim tem que ser a nossa vida quando a gente chegar onde há trevas. As trevas, elas têm que se recuar. Assim como foi com o Senhor Jesus, os demônios, eles têm que ter medo quando eles te verem. Eles têm que sair vazado. Sabe por quê? Porque aonde há luz, as trevas se recuam. Mas a mentira, que é a única coisa que o inimigo pode fazer, que é mentir para você, te enganar, ele faz. E faz bem feito. Porque muitas vezes você olha para você e você acha que você não é nada. Você tem medo, às vezes Deus coloca algo nas suas mãos e você não quer fazer, porque o inimigo, ele te enganou. Mas hoje nós estamos sendo santificados na verdade. No dia que você saber para que Deus te chamou, Deus não te chamou para você fazer alguma coisa para Ele, não. A Bíblia fala que nós somos chamados para andar segundo as obras que Ele dantes preparou. Então tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que você nem imagina, mas coisa grandiosa, grandiosa, porque Jesus, ele fala assim: ó, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, vocês vão fazer obras maiores. E quantos de nós estamos fazendo essas obras? Eu não estou. Eu já pedi para Deus me ajudar, eu peço todos os dias, mas uma coisa eu tenho fé e eu creio que se Deus falou que nós vamos fazer obras maiores, eu não vou esperar menos do que isso não. Às vezes o inimigo, ele quer negociar com você. Deus tem algo grande para você, ele te oferece um manjar, que vai matar a sua fome, que vai te dar um pouquinho de prazer ali, e você abre mão daquilo que parece ser difícil, e fica com aquilo que é fácil, porque você acha que não tem capacidade, ainda que você realmente não tenha capacidade. Deus não escolhe ninguém capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Então nós precisamos entender isso. Deus tem uma obra maravilhosa na nossa vida. Nós não devemos ficar preocupados com a nossa vida natural, com os problemas, com as coisas que acontecem. Deixa na mão de Deus, confia nele. A obra que Ele tem é muito maior do que isso. Isso é só uma parte da história, é só uma parte, não é o fim. Mais vale o fim de todas as coisas. E Deus tem coisas grandes para cada um de nós, amém? Para finalizar aqui, o relógio está certo? Para finalizar aqui, vamos ler só para fechar aqui, 1 Coríntios 1:30. Deixa Deus te encher da plenitude do Espírito Santo, amém? Versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida.
Mas o inimigo vai tentar fazer você se exaltar, você achar que é você. Vai ser o poder de Deus operando em você. Mas não aceita a glória que o inimigo quer te dar. Porque como nós temos aprendido, dele somos, nele somos e para ele somos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ele. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor? Louvor? Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, teu altar, a tua casa. Seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o teu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa. Seja o lugar onde tu és adorado,
a tua casa. Que eu seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Amém? A gente vai estar orando para encerrar. Só deixar os recados. Culto domingo amanhã, culto na parte da manhã da primícia, à noite da família. Segunda-feira, culto de oração. Terça, culto Deus ao socorro. Próximo sábado e noite a gente estará indo para a sede. Quarto sábado a gente junta lá. É isso, né? Quarto sábado. E no sábado seguinte, que é o sábado dia 5, Rony me ajuda. Tá confirmado lá? Então sábado dia 5 vai ter o segundo volume aí do Pagode no Inote. É pagode, samba, não sei a diferença. Mas a gente convida vocês, vai estar presencial por vídeo também. Então você que é do Remeleixo, tá convidado aí, sábado dia 5, fiquem convidados. Se quiserem bater de Atibaia pra cá, um pagodinho, um sambinha, amém? Queria agradecer aí o presbítero, o pastor, o estagiário, o pastor Maurício. Agradecer o pessoal aí de Atibaia, o Herbert, a galerinha aí, o CK que eu não tô achando ele, tá ali. A gente vai ficar com o baterista, o pequenininho aqui, a gente tá precisando de um baterista. Então o humildinho aqui vai ficar com a gente. Agradecer ao pastor Márcio aí ter cedido eles, amém? Vamos estar orando. Coloca diante de Deus o seu pedido de oração, aquilo que você tem aí, coloca diante de Deus, pois Ele é todo poderoso para se realizar, amém? Pai querido, Deus amado, a gente quer te agradecer, Pai, por mais este culto, mais esta oportunidade de poder te louvar, Pai, de estar na tua presença, Pai. Pai, te agradecer pela palavra, Pai, maravilhosa, no qual o Senhor tinha reservado para nós, Pai. Sabemos que o Senhor tinha esse propósito, Pai, de ouvirmos esta palavra e que esta faria, Pai querido, sentido na nossa vida, Pai. Ela nos traria o alimento, Pai. Ela nos traria a resposta, Pai, e aquilo que precisávamos ouvir, Senhor. Pai, que ela possa verdadeiramente ter caído, Pai, em nosso coração, como semente em terra fértil, Pai. E que no momento oportuno, Pai, ela possa sempre nos trazer a lembrança, Senhor. Pai, que o Senhor possa receber, Pai, cada pedido de oração, Pai. Aqueles que estão usando, Pai querido, deste momento, Pai, para colocar diante de Ti. Pai, seja qual for a sua necessidade, Pai, mas colocando diante daquele que pode assim realizar, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer a nós, Pai, a paz que excede todo entendimento, Pai, que possamos confiar em Ti em todos os momentos, Senhor. Que assim, Pai querido, o Senhor venha nos trazer, Pai querido, conforto, Pai. Pai, nós consagramos a Ti, Pai, os dízimos, as ofertas colhidas nessa noite, Pai. E te pedimos, Pai querido, que o Senhor possa nos dar um final de semana abençoado, Pai, esse final de sábado. Que o Senhor possa levar nossos irmãos, Pai, em paz, em segurança até os seus lares. Pai querido, que o Senhor possa, através das nossas vidas, Pai, que possamos levar o amor, a alegria, que possamos pregar o Teu Evangelho, Pai, sem precisar abrir a nossa boca, Pai, mas que as pessoas possam enxergar em nós o Teu Filho, Pai, e que assim o Senhor possa nos usar, Pai querido, para que através das nossas vidas, vidas possam ser transformadas, Pai, através do Teu amor, Pai.
Levante suas mãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão consoladora do Espírito Santo venha ser com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém? Amém. Está encerrado até o pagode, com o Herbert sambando. Amém? Amém. Está encerrado. Amém, irmãos?